A confissão de Cláudio Melo Filho no acordo de delação premiada é dividida em capítulos. Um deles é dedicado ao presidente Michel Temer. As delações da Lava Jato, que já tinham atingido em cheio o grupo político do PT e que ainda podem atingir mais nas próximas revelações, voltam-se agora para o núcleo do PMDB e políticos do PSDB. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht disse que o propósito da empresa era manter uma relação frequente de concessões financeiras e pedidos de apoio com políticos em típica situação de privatização indevida de agentes políticos em favor de interesses empresariais nem sempre republicanos. Os pagamentos a políticos eram indicados por ele e aprovados por Marcelo Odebrecht, pelos presidentes da empresa ou pelos diretores dos negócios. Os pagamentos eram realizados pela área de operações estruturadas da Odebrecht. No acordo de delação premiada, Cláudio dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O nome do presidente é citado 43 vezes no depoimento. O ex-diretor afirma que Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Mas, segundo Cláudio Melo Filho, pelo menos uma vez Michel Temer pediu doações pessoalmente. Foi durante um jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. O jantar ocorreu, segundo Cláudio, possivelmente no dia 28 de maio de 2014. Além dele, estavam Marcelo Odebrecht, o então vice-presidente Michel Temer, e Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, na época deputado federal. Cláudio conta que uma das provas do encontro é uma chamada telefônica para o celular de Padilha às 8h16 daquela noite. O delator relata: chegamos no Jaburu e fomos recebidos por Eliseu Padilha. Como Michel Temer ainda não tinha chegado, ficamos conversando amenidades em uma sala à direita de quem entra na residência pela entrada principal. Acredito que esta sala é uma biblioteca. Após a chegada de Michel Temer, sentamos na varanda em cadeiras de couro preto, com estrutura de alumínio. No jantar, acredito que, considerando a importância do PMDB e a condição de possuir o vice-presidente da República como presidente do referido partido, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de reais. Claramente, o local escolhido para a reunião foi uma opção simbólica voltada a dar mais peso ao pedido de repasse financeiro que foi feito naquela ocasião. Inclusive, houve troca de e-mails nos quais Marcelo se referiu à ajuda definida no jantar, fazendo referência a Temer como MT. O delator entregou aos procuradores cópia de e-mails em que Marcelo Odebrecht trata dos pagamentos a MT, Michel Temer. Numa das mensagens, Marcelo falou sobre a doação que faria dos 10 milhões acertada no jantar. Depois de muito choro, não tive como não ajudar na seguinte linha: de ter algum conforto, ainda que moral. No fim da mensagem, Marcelo Odebrecht pede para avisar MT, Michel Temer, que esta seria a única conta a pagar do time dele. O ex-diretor disse que do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Compreendi que os outros 6 milhões de reais, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para o Paulo Scaff, na época candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Ainda segundo Cláudio, um dos endereços para a entrega dos 4 milhões destinados a Padilha foi o escritório de advocacia do senhor José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Cláudio conta que também levou a Temer recado de Marcelo Odebrecht sobre pergunta de Graça Foster, então presidente da Petrobras. Ele disse que esteve com Michel Temer, também, para transmitir a ele um recado pedido de Marcelo Odebrecht. O recado era relatar a pergunta que Graça Foster fez a Marcelo sobre a existência de pagamentos da empresa a nomes do PMDB durante a campanha eleitoral de 2010. Para fazer chegar a Michel Temer seus pleitos, Cláudio se valia de Eliseu Padilha ou Moreira Franco, atual secretário no Planalto, que o representavam. Essa era uma via de mão dupla, pois, segundo Cláudio, Temer também utilizava seus prepostos para atingir interesses pessoais, como no caso dos pagamentos operacionalizados via Eliseu Padilha. Cláudio deu um exemplo da contrapartida. Michel Temer, em uma oportunidade, esteve disponível para ouvir tema de interesse da Odebrecht. Esse foi o caso de uma viagem institucional que seria realizada por Michel Temer a Portugal, país em que a Odebrecht tem atuação.
Entreguei nota a Michel Temer sobre a atuação da companhia em Portugal. Esse exemplo deixa claro a espécie de contrapartida institucional esperada entre público e privado. O depoimento de Cláudio Melo Filho é um acordo de delação premiada. Agora ele vai detalhar o que contou em depoimentos que devem ser realizados nos próximos dias. Os depoimentos dos 77 executivos que assinaram o acordo de delação serão tomados pela Procuradoria-Geral da República. Depois, os 77 acordos de delação terão de ser homologados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo. Nessa etapa, o ministro analisa apenas os aspectos formais da delação, como, por exemplo, se foi feita espontaneamente. Isso deve ocorrer a partir de fevereiro ou março do ano que vem. Após a homologação, vem a fase de investigações, a busca de provas do que foi relatado, para que o Ministério Público avalie se oferecerá denúncia contra os citados. Portanto, as consequências penais e criminais ainda vão demorar um pouco para fazer efeito, mas o político é imediato, porque envolve, segundo os cálculos, quase 200 nomes de autoridades. O Jornal Nacional procurou todos os citados na reportagem. Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que repudia com veemência o que chamou de falsas acusações de Cláudio Melo Filho. Segundo Temer, as doações feitas pela construtora Odebrecht ao PMDB foram todas por transferência bancária e declaradas ao TSE. A nota diz ainda que não houve Caixa 2, nem entregue em dinheiro a pedido do presidente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a acusação é mentirosa, que não foi candidato em 2014 e que nunca tratou de arrecadação para deputados ou quem quer que seja. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que nunca pediu nem autorizou ninguém a pedir qualquer contribuição que não fosse dentro da legislação. E afirmou que todas as suas prestações de contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O assessor especial da presidência, José Yunes, negou ter recebido qualquer quantia da Odebrecht na campanha de 2014. Disse também que não conhece nem nunca recebeu Cláudio Melo Filho em seu escritório em São Paulo.